E aí, tudo bom com você? Esse daqui vai ser um vídeo completamente diferente de tudo que eu já fiz nesse canal, porque esse é um vídeo de bastidores onde eu vou explicar, como provavelmente você viu pelo título, pela thumb, a qual eu não sei muito bem como é, que eu estou mudando a minha proposta, o posicionamento da minha marca e, obviamente, como consequência, o tipo de conteúdo, de temas e até formatos que eu produzo aqui no YouTube. Eu quero te explicar o porquê dessa decisão e talvez nesse processo aqui de explicar esses bastidores, você consiga também aprender alguma coisa, ou pelo menos aplicar alguma coisa que eu falei para o seu próprio negócio, caso você se veja numa situação muito semelhante à qual eu estava me vendo. Se você já me acompanha aqui no YouTube, se você assiste esse vídeo, você provavelmente já me acompanha aqui no YouTube há um tempo, você vai ver que o meu conteúdo aqui no canal de YouTube, no meu Instagram, no meu e-mail, principalmente, se você é de longa data, ele sempre acabou indo para um caminho de falar sobre estratégia, de forma muito aberta, esse tema, e falar mais especificamente sobre estratégia num viés para quem vende conhecimento no digital. Muitos dos meus últimos vídeos, principalmente, o último inclusive, antes desse daqui, são vídeos focados em venda de conhecimento, o famoso marketing digital, você pode dizer assim. Eu não gosto desse negócio, eu já vou explicar um pouquinho o porquê, mas isso basicamente é como você pode monetizar o seu conhecimento, construir um negócio e como você pode, obviamente, além disso, fazer outras coisas, como criar conteúdo, criar um posicionamento da sua marca, se diferenciar no seu nicho e todas essas coisas. Marcos, por que você falava dessas coisas? De onde veio tudo isso? E por que você vai decidir mudar? E para onde você vai agora? Eu sempre falei dessas coisas porque essas coisas são o meu background, principalmente a parte de estratégia de negócios, modelagem de negócios como um todo também, e estratégia de branding barra posicionamento de marca. Eu trabalhei na minha vida inteira profissionalmente como consultor de negócios e marcas, e eu tenho um background nessas duas áreas especificamente, então muito forte em branding, muito forte em modelagem de negócios. Quando eu comecei a empreender, isso em 2020, foi quando eu saí da consultoria de negócios, que eu fiz boa parte da minha carreira, eu não trabalhava no digital. Eu trabalhava, na verdade, com uma outra consultoria que eu ajudei a fundar, né? Eu era cofundador, que era focada ainda em modelagem de negócios, a gente chamava de proposta de valor ou Value Proposition Design, que é um nome horrível, para negócios, principalmente empresas de pequeno, médio porte e alguns clientes grandes também. E eu fiquei um ano nesse negócio lá em 2020 e eu não gostei. E eu basicamente vazei, porque eu estava muito cansado, eu não aguentava mais fazer projetos corporativos. E nessa mesma época, lá em 2019, eu conheci aqui o famoso mundo da internet, mas especificamente o mundo do marketing digital, onde eu tive contato pela primeira vez na minha vida com o glorioso Érico Rocha e o Fórmula de Lançamento, e comecei a entender que existia um universo que para mim não existia, o que é muito louco, mas não existia esse universo de, cara, eu posso monetizar o meu conhecimento vendendo curso na internet, né? Basicamente resumindo muito aqui. E eu fiquei fascinado na época, não pela questão até financeira da coisa, porque óbvio que isso conta, mas eu não sou uma pessoa muito movida por dígitos, isso vai entrar aqui nesse vídeo também um pouquinho mais para frente. Mas eu fiquei muito fascinado pela ideia de você poder viver do seu conhecimento, de cacete, como assim eu posso fazer dinheiro, muito dinheiro até se eu quiser, ensinando coisas para as pessoas pela internet, vendendo curso online, criando conteúdo. Eu já estava numa fase na minha vida nessa época, lá em 2020, onde em 2019 eu saí dessa consultoria porque eu estava muito cansado, tipo, e muito perdido mesmo em relação ao que eu quero fazer da minha vida e em relação a como eu quero levar as coisas para frente. E eu nessa época, uma das pessoas que é uma grande amiga minha até hoje, ela e o marido dela, que também é um grande amigo meu, ela trabalhava comigo nessa consultoria e ela tinha saído e ela realmente estava tipo, a gente vai entrar no mercado digital para fazer dar certo. E eu fui num evento, o evento do Rodrigo Vinhas, talvez se você seja de marketing digital, você saiba quem é o Vinhas. E na época eu não conhecia ninguém, não sabia nada desse assunto. Mas eles falaram, vai aí porque vai ser no mínimo interessante. Eu estava fazendo uma mentoria de branding pessoal com eles e foi muito fascinante porque ali eu tive contato com muitos nomes do mercado digital que hoje são pessoas muito grandes, muito mais ricas do que elas já eram na época, como o Ladeira, o Sobral, o próprio Vinhas e vários outros. E eu saí de lá fascinado, fascinado porque realmente abriu assim um universo na minha frente que eu falei, meu Deus do céu. E eu passei 2020, nessa época eu estava nessa outra consultoria, como eu falei, onde que eu ajudei a fundar, mas eu passei 2020 criando conteúdo de fato.
criando conteúdo no meu Instagram. E na época, já como eu estava sócio de uma consultoria, eu não tinha necessariamente um negócio. Eu, na verdade, tinha só ideias de conteúdo. E nessa época eu falava do quê? Falava daquelas coisas que eu entendia. Então eu falava de modelagem de negócios, branding, tudo, mas não tinha nenhuma estratégia por trás, efetivamente. Não tinha nenhum propósito, se pode dizer assim, em relação ao meu conteúdo, a não ser criar conteúdo e testar e aprender a me comunicar, porque isso é outra história, mas eu era muito ruim de comunicação mesmo. Eu não conseguiria gravar um vídeo como eu estou fazendo aqui no YouTube e tranquilamente poder ficar horas falando. Na época eu era muito, muito travado. E eu comecei a criar conteúdo e eu peguei gosto pela coisa. Já em outros vídeos do canal eu já falei bastante sobre a importância da criação de conteúdo para mim, Marcos, independente de resultados, negócio, etc., como pessoa mesmo, e da importância disso na minha vida. E basicamente eu fui criando conteúdo, e aí no final desse ano eu já estava muito mais envergado para o mercado digital, eu já conhecia pessoas, eu já entendia como funciona o modelo de negócios em relação ao lançamento ou perpétuo, qual era as coisas, e assim, eu sou um cara de estratégia, de negócios, venho de consultoria de negócios muito grandes, tudo, e eu percebia que nesse mercado existia um gap muito grande em relação a uma visão estratégica de negócios para os empreendedores, porque a galera ainda é, né, muito viciada em vender, mas muito pouco, como pode-se dizer, muito pouco clara ou muito pouco interessada, às vezes, até em construir marca, construir negócios, pensar em modelagem de negócios, pensar em posicionamento de marca, pensar em longo prazo. E o Marcos é basicamente tudo isso, mais um pouco. E eu falei, quer saber? A galera aqui desse mercado tem esse gap bem grande, eu vou focar em falar disso. Ao mesmo tempo, eu era coprodutor, tá? Nessa época, eu tomei uma decisão, foi sair daquela consultoria e começar no digital, efetivamente, minha carreira no digital, pode dizer assim, como coprodutor. Então, vou parar aqui de falar da minha história eternamente para cortar um pouco para o hoje. Beleza, fui coprodutor, não gostei de ser coprodutor, foi uma experiência, eu aprendi muito, mas eu não gostava de lidar com especialista, expert. Eu honestamente acredito muito pelo meu próprio ego, no sentido de eu gosto muito mais de criar conteúdo do que cuidar do conteúdo dos outros. Isso lá para 2023, eu decidi parar de ser coprodutor das pessoas. Eu falei, cara, 2022, eu decidi parar de ser coprodutor porque eu falei, não tá funcionando, eu não gosto disso aqui, eu não gosto de ficar fazendo lançamento, eu não gosto mesmo. Eu não gosto de ficar fazendo projetos dos outros, eu quero fazer minhas coisas. E aí, temos o Marcos que você conhece até hoje. Então, nesse meio tempo, eu testei muita coisa aqui em termos de produtos, propostas e conteúdo, principalmente. Então, você vê aqui no canal, se você explorar o meu canal a fundo, for na abinha do ao vivo, você vai ver que eu tenho mais de 60 aulas ao vivo que eu dei sobre marketing, estratégia de negócios ao longo de 2022, até 2023, se eu não me engano, eu dei isso. Eu tenho dezenas de vídeos, eu tenho centenas de posts no meu Instagram, eu fui testando muita coisa. E eu sempre ficava muito num conflito interno mesmo até, em relação a dois grandes temas, né? O tema que eu chamo de negócios, que era 80% do meu conteúdo, como você pode ver aqui no meu canal, e o outro que internamente eu chamo de mentalidade estratégica, que seria uma parte que, obviamente, está conectada com negócios, mas não é how-to de negócios, como, por exemplo, como criar conteúdo, ou como construir um posicionamento de marca, ou como se diferenciar num nicho saturado, ou como pensar a estratégia da sua oferta, ou qualquer outra coisa que seja mais tática, mesmo que seja muito importante, e muito mais focado no digital. Tinha uma parte que eu chamo de mentalidade estratégica, que é, cara, como é que você pensa, basicamente? Como é que você pensa de forma estratégica em relação ao seu negócio? Que para mim é muito mais, honestamente, interessante, muito mais valioso. E é como é que você pensa mesmo, como é que você pensa em relação a, como é que você pensa no longo prazo, como é que você toma decisões melhores, como é que você pensa com clareza, como é que você pode planejar, como é que você pode organizar a sua cabeça, como é que você pode entender o seu problema e conseguir desconstruir o problema para resolver ele. Ou seja, é uma questão muito mais profunda, óbvio, muito mais, pode dizer, focada na forma da sua mente operar e como isso se reflete no dia a dia, mas é uma coisa crucial, é quase uma grande habilidade, se pode dizer assim, que envolve também uma questão filosófica de vida, de como enxergar o mundo, etc., como é que você pensa em longo prazo, que é uma coisa muito importante para mim, etc. Eu sempre tratei esse assunto também no meu conteúdo, e lá para 2023 eu tinha boa parte do meu conteúdo era focado nisso. Eu lancei na época a Academia Clareza Estratégica, que era uma comunidade minha, e eu fiquei um ano com esse projeto no ar, mais ou menos. Eu lancei já cursos de planejamento, vamos falar um pouquinho mais disso aqui em breve. E
o meu conteúdo sempre foi transitando entre esses dois universos. Universo negócios, mais how-to, mais digital mesmo, negócios digitais, e o universo mentalidade estratégica. Eles estavam sempre muito conectados. Só que nas últimas semanas, né, e se você me acompanha aqui no YouTube, você deve ter percebido que eu dei uma diminuída no ritmo, porque eu comecei a perceber, e eu fiz essas mudanças do ano passado para esse, que eu estava muito focado em posicionamento de marca. Você vai ver que tem vários vídeos meus do ano passado, principalmente pesados de posicionamento de marca. Por quê? Posicionamento de marca é o assunto que eu mais entendo literalmente, assim, como empreendedor barra estrategista de negócios, é o assunto que eu mais gosto também, eu acho fascinante o assunto. É um assunto extremamente complicado, extremamente complexo. E eu, na época, eu estava com a ideia de eu vou fazer essa birosca funcionar, eu vou ensinar posicionamento de verdade para a galera digital. Spoiler, não deu certo, como você deve estar percebendo, porque eu mudei, porque N motivos, mas um dos principais motivos é que posicionamento no mercado digital é muito, 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 infelizmente, associado a uma questão de imagem, imagem pessoal. Não é que isso não faz parte, mas obviamente o assunto posicionamento de marca é um assunto complexo, complicado, profundo e, honestamente, 99% das pessoas não têm interesse em entender profundamente sobre posicionamento de marca. Não tem até a necessidade, honestamente, também. Por mais que eu já tenha explicado isso de 1 milhão de vezes, tenha feito já um curso, checklist de posicionamento poderoso, um monte de coisa assim, eu fui percebendo que eu falei, cara, isso não está gerando tração. Por mais que eu adore. Então, assim, as análises que eu tenho aqui no canal, e tem várias análises de pessoas, eu adoro fazer esse tipo de análise. Tipo, eu poderia passar meu dia analisando a estratégia de posicionamento das pessoas, porque é realmente uma coisa que eu gosto muito. Só que eu percebi que eu falei, primeiro, eu não aguento mais falar só disso. E segundo, eu tô percebendo que isso aqui não tá tendo uma atração do jeito que eu imaginei que poderia ter. E eu tô competindo com pessoas muito grandes, no sentido literal da palavra, principalmente seguidores, e isso daqui importa muito quando você está falando de negócios digitais, barra marketing digital, as métricas de vaidade externas, são duas, basicamente, né? Número de seguidores e quantas plaquinhas a Hotmart você tem. Como você pode ver, não temos plaquinhas da Hotmart, mas temos muitos livros. Tem, inclusive, um livro que é o meu, que é o Clareza Diária, que é a minha newsletter. Mas eu fui entendendo que estava ficando muito difícil, porque eu falo, cara, eu estou brigando com um nego muito grande, estou brigando com um nego que está vendendo uma ideia muito tentadora e honestamente muito bem embalada de que se ele mexer na imagem pessoal, se ele focar em coisas externas só, o posicionamento dele está resolvido, ele vai ficar rico na internet. E é bem difícil de você lutar contra a maré. Isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive nesse último ano, 1 ano e meio por aí, que é como é complicado, se você tem uma proposta muito diferente, mesmo que você saiba que essa birosca é certa, como é complicado de você, num mercado muito competitivo, que nem o marketing digital, barra negócios digitais, barra empreendedorismo na internet, como é difícil de você, de fato, conseguir cravar o seu espaço. E não é que é impossível, você vê um cara que nem, que eu gosto muito, que é o Elton Luiz, por exemplo, que está aqui no YouTube principalmente, ele é um cara que tem uma proposta muito interessante quanto person business, ele cravou o espaço dele, o território na internet, basicamente falando disso, mesmo ainda estando no mercado de marketing digital como um todo, e é complicado, assim, eu garanto se eu conversar com ele, ele vai falar, cara, não é fácil. E não, spoiler, não é fácil. Mas isso foi me cansando, e aí eu fui mudando, e eu ficava sempre num conflito interno. Putz, e a mentalidade estratégica? Como é que eu junto essas duas biroscas, né? Como é que eu junto esses dois universos de uma vez só? E a gente fui testando, aí nesse ano eu foquei mais em falar de expert business, que tem até um vídeo aqui no canal, que tem bastante, para o meu padrão, tem bastante view, que é a minha filosofia de negócio, continua sendo, tá? O meu modelo de negócio ainda é um expert business, que nada mais é do que um negócio onde você vende a sua opinião barra visão de mundo sobre como resolver um problema e usa conteúdo para construir sua marca. Isso, o resumo do vídeo, se você não quiser assistir o vídeo, é basicamente isso. E eu comecei, vou falar disso, porque é uma coisa que eu tenho, né? O meu negócio é assim, e etc. Só que, mesmo assim, sabe, tipo, parece que eu estava nadando numa lama, se pode dizer assim, meio que com o meu conteúdo, assim, lutando contra uma lama na hora de criar, e etc. E, vamos focar nisso, etc. E aí, umas últimas semanas, eu refletindo sobre o assunto, né, saco cheio de pensar no assunto também, eu falei, cara, conversando com a Priscila, que é minha esposa e sócia, ela falou: a coisa que você sempre soube ensinar para as pessoas e que você é como ser humaninho é ser estratégico. Você é uma pessoa muito estratégica, você é uma pessoa que planeja muito bem, você é uma pessoa que pensa muito bem sobre as coisas, você consegue avaliar riscos, avaliar cenários, etc. E você consegue pensar com clareza, etc. E, tipo, ela me falando isso, não apenas. Eu gostaria de aprender mais isso com você, mas eu acredito que a maioria das pessoas precisa aprender isso. Caiu a ficha, eu falei, ela tá certa. Então,
Nas últimas semanas mesmo, eu já estava internamente mudando a proposta para, cara, quer saber? Eu vou ensinar as pessoas a serem estratégicas no negócio delas. Os empreendedores do digital, as mesmas pessoas, os profissionais liberais, etc. Ou pessoas que gostam do Marcos como um todo. Mas aí, semana passada, basicamente, eu falei que isso aqui era um vídeo de bastidores, né? E aí, semana passada, eu conversando com a Priscila, ainda com a briga de como eu continuo falando desses negócios de venda de conhecimento, como se diferenciar no seu mercado, etc. Como é que eu coloco isso junto com o universo de mentalidade estratégica que tem um monte de temas, né? Eu listei vários aqui, então, como pensar com clareza, como é que você toma decisões melhores, como é que você planeja, como é que você consegue ao melhorar o seu foco, a sua capacidade de gerenciar a sua atenção, que é uma coisa importantíssima, como é que você pode, de fato, resolver os seus problemas, entendendo e desconstruindo os problemas, como é que você entende para você pensar em longo prazo e isso te colocar em posições melhores no curto e no longo prazo. É um assunto muito profundo mesmo, é um assunto que eu adoro falar sobre e é o que eu, além dessas coisas técnicas de negócio, é o assunto que eu sempre baseei minha carreira como consultor de negócios, basicamente, também. E como pessoa, né? Eu me considero esse ser humaninho estratégico. E aí eu falando, cara, eu não aguento mais falar de negócios, eu não aguento mais falar de marketing digital, eu não aguento mais falar de venda de conhecimento. Se eu precisar gravar mais um vídeo explicando a pessoa como ela pode se diferenciar em nichos ultra competitivos, eu vou me jogar de uma janela. E eu falei, e se eu parar de falar de negócios? E se eu simplesmente parar? Eu falar, Dani, se eu não ensino mais posicionamento, eu não ensino mais criação de conteúdo, eu não mais ensino estratégia de venda, apesar de que isso nunca foi meu foco, né? Mas no sentido de como é que eu posso me posicionar para vender no meu nicho, como é que eu crio um produto, como é que eu penso meu conteúdo, minha comunicação, etc. E se eu parar de falar todas essas coisas e focar 100% no grande tema mentalidade estratégica barra ser estratégico. E eu refleti sobre esse assunto. Eu e a Priscila conversando, ela falou, puta, ia ficar muito mais legal, né? Eu falei, concordo, ia ficar muito mais legal. E é isso, essa é a decisão. Então a decisão é, o Marcos, a partir de agora, não fala mais sobre negócios, no sentido how to. Então você não vai mais ver vídeos aqui no meu YouTube, nem conteúdo no meu Instagram, no meu e-mail, seja lá onde for, sobre how to de negócios, vídeos táticos ou vídeos sobre mercado digital, marketing digital, qualquer coisa dessa, sobre empreender na internet. Isso morreu na minha linha editorial. Isso morre na minha linha editorial como um todo, como proposta de marca, posicionamento de marca, justamente para dar espaço para aquilo que eu realmente gosto, que é falar de mentalidade estratégica, mas falar desses monte de tema que eu já te falei aqui nesse vídeo, e também para eu conseguir de fato explorar esse lado com a real profundidade. E honestamente, é um lado que, por mais que obviamente tenham pessoas que falam, é um negócio que vai misturar desenvolvimento profissional com desenvolvimento pessoal, não tem como, basicamente é isso, né? Você está falando de se desenvolver profissionalmente e desenvolver pessoalmente também. É uma coisa que é uma abordagem, pelo menos eu acredito. A minha abordagem é um pouco diferente, não é uma abordagem de coach, é uma abordagem muito focada na neurociência, nada contra, por sinal, né? Obviamente que nada contra, mas não é tipo Wesley Delano Gallo explicando, ou qualquer coisa mais focada em rotina ou produtividade, por mais que esses temas, inevitavelmente, entrem nesse mundo, e são temas que são caros para mim, no sentido de eu gosto deles, eles são bem importantes na minha vida, e minha vida só mudou quando eu decidi mudar a minha rotina e a minha forma de pensar sobre produção, etc. Mas não é o foco. O foco é muito mais como eu desenvolvo uma clareza mental. Como é que eu me torno essa pessoa estratégica? E pessoa estratégica, na minha definição, pelo menos, é uma pessoa que age com clareza e intenção no curto prazo para estar numa posição melhor, não apenas nesse curto prazo, mas principalmente no longo prazo. Ou seja, como é que você age de forma mais intencional, pensando não só no agora, mas principalmente no seu futuro e para onde você está indo, etc. E como é que você precisa, obviamente, agir no agora para você conseguir chegar nesse futuro desejado. Então, é claro que eu falei aqui uma coisa ultra mega abstrata, mas é como é, cara, como é que eu planejo o meu caminho para tirar um projeto do papel? Como é que eu penso em relação ao que eu quero fazer no meu próximo ano e como é que eu posso organizar minha cabeça para isso acontecer? Como é que eu posso resolver problemas agora, desconstruir os meus problemas que eu estou enfrentando, que sejam coisas bobas de porque eu não consigo focar 15 minutos para ler um livro no dia, até coisas realmente muito, muito importantes, ou como é que eu posso expandir o meu negócio, ou como é que eu posso começar o meu negócio, etc. Eu quero ensinar basicamente você e outras pessoas que me acompanham aqui no YouTube a pensar com clareza e com estratégia, basicamente. Então, o
foco do canal, barra conteúdo marca, será muito mais nisso agora, e não mais numa questão de, olha, como você se diferencia. Como eu te falei, a minha ideia não é ignorar o mundo dos negócios, porque o meu público continua sendo o quê? O mesmo público de sempre. Então, empreendedores, pessoas que estão empreendendo, principalmente os pequenos empreendedores, que não deixam de ser diferentes, iguais a mim, né, no caso, ou seja, pessoas que vendem o seu conhecimento, não importa como, seja curso, mentoria, você pode prestar serviço, pode fazer, ser médico, você pode ser arquiteto, você pode fazer projetos, você pode trabalhar para alguém, etc., como PJ, ou você pode estar, cara, eu estou na CLT mesmo, mas eu quero evoluir na minha carreira. Eu realmente consigo atender todo mundo isso, porque todo mundo, na minha visão, precisa ter uma mentalidade estratégica para você chegar em algum lugar da sua vida que seja o lugar que você gostaria de chegar e não simplesmente ser levado na vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diria o nosso rei Zeca Pagodinho. Então, a mentalidade estratégica serve basicamente para isso. Você ser essa pessoa estratégica, para mim isso é muito caro mesmo, porque ser essa pessoa que me permite ter uma vida boa, e eu digo boa não no sentido material apenas da coisa, mas no sentido, obviamente, de rotina, de dia a dia, ter um estilo de vida que combine comigo, ter um estilo de vida que me permita ler todos os dias esse monte de livro que está aqui atrás da minha câmera e coisas assim. Então, o foco agora é muito mais ir para este lado e deixar de lado o negócio do digital. Eu espero que essa parte que eu falei do digital, principalmente para quem está aqui no canal, e eu sei que tem gente que me acompanha que também trabalha nesse mercado ou quer falar sobre esse assunto, o que realmente é uma coisa que me caiu a ficha, assim, e é óbvio, quando eu falo de mentalidade estratégica, boa parte do trabalho é justamente você saber quando você desiste de um projeto que não está indo para frente, ou de uma coisa que não faz mais sentido para você. E no caso, para mim, não estava fazendo mais sentido. Eu, de fato, não aguentava mais falar sobre esse assunto sem querer me jogar de uma janela, porque é um assunto que eu acho interessante, mas não é o assunto que eu quero, puta, passar o resto da minha vida falando sobre, ao contrário do outro. Então, avalie se você realmente gosta e tudo, porque mais que isso, se você tem uma capacidade de suportar o processo de estar no mercado que é muito, muito, muito ansioso, muito, muito focado em dígitos e focado em resultados externos e comparação. Então, assim, tem uma outra coisa que isso começou a me incomodar, que eu falei, cara, eu não quero estar no mercado digital, no sentido de eu não quero estar com as pessoas que estão trabalhando no mercado digital, porque dá para contar em acho que uma mão as pessoas que me parecem ser pessoas legais de conviver. É muita uma questão. Isso daí, você nem precisa estar nos masterminds e derivados para perceber isso, tá? Tipo, isso é uma percepção minha, sempre de fora, mas eu sinto que é um mercado extremamente ganancioso. E eu não sou movido pela ganância, como eu cheguei a falar em algum momento desse vídeo. Eu não sou movido por dígitos. É óbvio que eu tenho um negócio, é óbvio que eu quero fazer muito dinheiro, mas não é a minha motivação primária. O número de faturamento da minha Hotmart e quantas plaquinhas eu tenho na minha casa. Não é. Nunca foi. Ao contrário de 99% do mercado. Eu sou realmente muito mais movido pelo ego mesmo, assim, de ter pessoas que prestam atenção em mim e saber que o meu trabalho está impactando elas e que elas gostam de mim. É verdade. Então, isso para mim começou a falar, cara, não faz sentido, porque esse é um mercado extremamente ganancioso, um mercado onde eu percebo que tem sempre uma coisa, e isso é um outro assunto que dá para desenrolar aqui no vídeo, que é uma coisa de sempre tem uma ferramenta ou uma tática nova para você resolver um problema. E, honestamente, problemas de negócios, dependente do nicho, são problemas 90% das vezes, é um famoso depende para você resolver aquele problema. E quantos caminhos existem? Infinitos, N caminhos, qualquer tipo de caminho funciona. Só que esse é um mercado que vende fórmula, é um mercado muito focado no ganho rápido, na mudança de vida, pelo fato do digital, etc. Então, tem todo como posso dizer, a associação de palavras e de sentimentos e de emoções e de contextos no mercado digital faz com que as pessoas que estejam atuando no mercado digital que estão querendo aprender sobre negócios digitais, tem uma cabeça, não importa o quão você seja uma pessoa estratégica, qualquer coisa assim, acaba sendo muito influenciado por um discurso de resultados muito grandes, rápidos, e, nossa, o que importa é você ter milhares, milhões de seguidores, e plaquinha de Hotmart, e você vive numa comparação infinita com outras pessoas do mercado, e você se sente um bosta, porque, olha, fulaninho tá fazendo aquilo. Cara, é muito pouco saudável. O português, claro, é uma coisa muito pouco saudável. Isso estava
eu já me comparava pouco, eu já não sigo ninguém praticamente, mas as poucas pessoas mesmo assim que eu acompanho, ou tá próximo, ou chega até mim, eu falei, cara, eu não aguento mais esse mesmo discurso. Todo ano é o mesmo discurso, agora tem uma técnica de vendas nova, agora o novo modelo de vendas é XPTO. Eu falo, cara, não é possível, é uma coisa, é um mercado onde não é um mercado de educação, como eu acredito que deveria ser, é um mercado de dinheiro, onde o objetivo fim dessas empresas e da maioria das pessoas não é educar as pessoas e transformar a vida das pessoas, na verdade é outro, é como eu coloco mais dinheiro na minha Hotmart e, por consequência, na minha conta bancária. Eu falei, esquece, não está funcionando. Eu não vou aguentar mais ficar sendo movido por esse mercado de dígitos. Então é por isso que eu estou saindo do mercado de dígitos e indo para um mercado que, honestamente, como eu falei, eu sei lá se tem tanta gente falando disso, eu não me importo muito, porque eu quero trazer a minha abordagem sobre como pensar com clareza, como você pode planejar as suas coisas, como é que você pode organizar a sua cabeça, como é que você pode agir de forma intencional, como é que você pensa em longo prazo, como é que você controla a sua atenção, como é que você melhora os seus hábitos no dia a dia para você ser essa pessoa mais estratégica. É a minha abordagem sobre o assunto. Enfim, tudo isso para falar que as coisas estão mudando aqui no canal, no meu negócio. Aí você pergunta, Marcos, mas quer dizer então que você não vende mais nada? Que você não, é óbvio, eu tenho um negócio. O meu negócio continua sendo focado em resolver este problemas agora na vida das pessoas. Principalmente o problema de planejamento e organização mental, que é um problema que eu, como consultor de negócio, eu resolvi incontáveis vezes, porque boa parte do trabalho de um bom consultor de negócios não é falar para o cara qual é a estratégia matadora e, na verdade, organizar a cabeça do cliente. E eu sou muito bom nisso. Então, eu tenho sim um produto disso, não está à venda agora, é o Plano Mestre. O meu Plano Mestre foi um curso que eu lancei em 2023. É um curso que deu muito certo. Tenho feedbacks incríveis de pessoas que falaram: cara, minha vida mudou depois desse curso, eu finalmente consegui organizar minha cabeça. Então, eu vou fazer o Plano Mestre 2.0, meu primeiro passo. E eu também estou estruturando uma nova consultoria que é um pouquinho diferente, que é uma consultoria que eu quero chamar ela de consultoria de clareza, para ajudar um empreendedor, principalmente, essa vai ser mais focada em empreendedores, a conseguirem tipo tirar a névoa da situação atual que eles estão do problema para conseguir enxergar qual é o real problema que eles estão tendo no negócio deles, independente de qual seja o tipo do problema. Não é necessariamente, olha, vou resolver o problema para você, mas olha, este é o problema e esses são os caminhos possíveis para você começar a resolver o problema. É tipo antes de você já tentar resolver o problema, vamos entender se esse é o problema real mesmo, vamos entender as causas raízes desse problema e olha, vamos pensar em planos possíveis para você, como você pode começar o processo de resolver esse problema. Eu vou testar esse negócio. Se você tem interesse, deixa embaixo aí no comentário do vídeo, manda uma mensagem lá no Instagram, porque eu leio todas as minhas DMs, obviamente. Mas esses são os planos de negócio. E uma coisa que eu quero trazer aqui para o canal, principalmente, no meu Instagram eu já faço isso bastante, mas eu quero trazer para o YouTube, porque eu não consigo gravar um vídeo de 30 minutos no YouTube, que é vídeos de bastidores, que nem esse. Eu quero trazer muito do como o Marcos pensa e qual é o meu processo de tomada de decisão. E como é que eu penso as minhas decisões e o que eu acredito que faz sentido, o que eu acredito que não faz, onde eu errei, onde eu acertei. Eu quero trazer os bastidores reais, assim, coisa que eu não estava fazendo no meu negócio. E eu sinto muita falta disso. E eu gosto muito desse tipo de conteúdo, então o tipo de conteúdo que eu quero trazer para o YouTube são vídeos mais de backstage. Então não vai ter sempre vídeo assim, óbvio, todos os vídeos aqui, o meu objetivo é serem úteis para você, ser humaninho que me acompanha e gosta do meu lindo rosto, mas eu quero sim trazer vídeos mais de bastidores, onde eu trago reflexões, aprendizados e coisas assim, porque honestamente, eu acho legal. Eu acho que as pessoas mais legais da internet de acompanhar, independente de criação de conteúdo ou qualquer coisa assim, são pessoas que são muito transparentes, muito honestas e estão ali falando da vida, não da vida delas no sentido, olha, that's my life, no sentido blogueira da coisa, mas olha o que eu aprendi sobre as coisas que eu te falo sobre, olha o que eu estou fazendo, olha onde eu aprendi, olha onde eu errei. O Elton que você tem nesse vídeo é um cara muito bom nisso, na minha opinião. E por fim, os vídeos continuam aqui no canal. Eu vou continuar trazendo vídeos muito, espero eu, pelo menos úteis para vocês, mas sejam vídeos que nem esse, vídeos onde eu consigo trazer alguns aprendizados, vídeos reflexivos, vídeos profundos, mas também vídeos muito práticos, porque uma das coisas que sempre me incomodou muito, principalmente nesse universo do desenvolvimento pessoal, mentalidade, esse mundo assim, é que é muito fácil de eu virar um grande coisa etérea, pensamentos, etc. Eu não sou essa pessoa. Sou uma pessoa muito prática, uma pessoa muito pragmática, sou consultor de negócios. E o que sempre me salvou na minha vida foi legal, cara. Entendi o conceito, entendi a teoria, mas como eu aplico esse negócio no meu dia para as coisas mudarem, para as coisas realmente conseguirem ter mudança e melhoria.
partir disso. Seja na forma que eu estruturo uma pergunta, até como eu estruturo um projeto, até que tipo de ação eu posso tomar no meu dia a dia. Esse tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui no canal a partir de agora, cada vez mais. Então é isso. Eu vou gravar em vídeo. O próximo vídeo aqui do canal, eu acho que é o vídeo sobre o que é ser estratégico, mais detalhado e aprofundado. Eu só dei uma pincelada aqui, onde eu vou explicar basicamente o que é ser estratégico e por que isso, na minha opinião, é uma coisa tão crucial para qualquer profissional, empreendedor ou pessoa que quer ter uma vida mais leve, mais recompensadora e muito mais interessante. Eu vou gravar esse vídeo. Deixa aqui embaixo os comentários do que você achou disso. Compartilhe isso com um amiguinho, caso você ache que vale a pena ser compartilhado. E é isso, nos vemos em breve em mais um vídeo aqui no canal. Um grande abraço.